umas pequenas palavras sobre a questão do erro médico. A primeira coisa que vos quero referir é que podemos estar a falar de um processo meramente de responsabilidade civil, mas podemos também estar a falar de um processo de responsabilidade criminal. E se falamos isso em relação ao erro médico, podemos falar em relação a qualquer profissão que existe a responsabilidade civil, um advogado, todas estas profissões que no fundo podem transferir para uma companhia de seguros a sua responsabilidade. Olha, o mediador de recuperação de empresas que falámos outro dia, também ele pode responder civil e criminalmente por esses atos que possa ter praticado e que no fundo terá que responder por eles. Aquilo que é interessante para o cidadão que, portanto, vai depois recolher e vai ser o destinatário desses serviços é que o erro que estes profissionais cometem no fundo tem perante as pessoas o dano e é esse dano que no fundo aqui vos quero referir e que vos quero no fundo um pouco ajudar a como proceder numa situação destas. O que hoje está mais na berra é exatamente a responsabilidade do médico e a responsabilidade, por exemplo, do advogado que vos falei. Há bastantes ações, infelizmente mais do que aquelas que eu gostaria que existissem e que todos nós gostaríamos que existissem, porque depois daí vêm diversas sequelas. E depois há ainda outra consequência, é que principalmente no erro médico, e por isso é que eu comecei por falar nele, no erro médico há a necessidade do cidadão que põe a ação pedir ao juiz que seja oficiado o Instituto de Medicina Legal para averiguar o que é que aconteceu nessa situação. Ora, o Instituto de Medicina Legal está a abarrotar de pedidos de exames. Eu próprio, quando tenho algum cliente que em sede de processo de crime, eu não o conheço, não sei realmente as suas capacidades ou se realmente agiu sobre algum trauma ou um stress pós-traumático, eu próprio, em qualquer um destes tipos de processo, eu requeiro e faço esse pedido que seja oficiado o Instituto de Medicina Legal para fazer um exame à pessoa. E esses exames são mais exaustivos, não é só aquela questão do ADN, é um exame psicotécnicos, exames para averiguar como a pessoa lida em situação de conflito, etc. Ou seja, este tipo de processo depois vai ficar sacrificado porque normalmente nós nunca pomos o processo, mal se dá o erro médico, aguardamos um bocadinho para saber as sequelas. Nós temos 3 anos para pôr este tipo de ação e normalmente pomos mais para o fim, não por incúria, mas no fundo queremos aguardar um bocadinho, aguardar o que é que foram as sequelas, quais são, para todos os efeitos, as consequências daquele ato que prejudicou a saúde física ou mental daquele nosso cliente. Ora, perante uma situação como é a que estou a descrever, há realmente a necessidade de perceber quais foram os danos que a pessoa sofreu. E, portanto, nada há como arranjar prova documental e em situação como aquelas que estou a descrever do erro médico, uma prova documental bastante interessante é relatórios de outros médicos, exames complementares, diagnósticos e, portanto, me possam ajudar a levar para o exame do Instituto de Medicina Legal e depois para o julgamento levar alguma base documental em que se possa no fundo, apoiar o juiz quando fizer a sua decisão.
E também é importante, possivelmente, que depois, com essa parafernália de documentação, quer o relatório do Instituto de Medicina Legal, quer os relatórios que se levaram para o Instituto de outros médicos, quer o depoimento de testemunhas que são, ou podem ser também eles por si médicos, teríamos então alguém na audiência que vá, e pode ser algum dos peritos que indicamos também para falar na audiência, que vá, no fundo, ajudar a explicar ao juiz, ou aos juízes, mas ao juiz, que vá explicar o que aconteceu e o que é que houve ali de errado. Portanto, aquilo que é importante para que percebam, no fundo, aquilo que vos quero transmitir, é que é necessária toda uma parafernália de documentação. Documentação essa que se vai necessitar de recolher antes de pôr a ação, e depois de pôr a ação, essa que é obtida junto do Instituto de Medicina Legal, onde se vai, para todos os efeitos, obter um parecer imparcial de médicos que estão ali sem qualquer inclinação para um lado, sequer para o outro. E não nos esquecemos que, como fui advogado há alguns anos de uma companhia de seguros, também eu, como advogado da companhia de seguros, pedia aos advogados da companhia de seguros que me explicassem, porque é necessário que isso, para todos os efeitos, ambas as partes tenham a capacidade de defender a sua posição, que me explicassem, em termos técnicos, o que é que eles achavam, se a causalidade ali adequada se verificava. O que é exatamente aí a causalidade adequada? É saber se aquele acontecimento, se foi ele e só ele que teve consequências para que resultasse o dano, e só aquele dano, em relação àquela pessoa. Ou seja, se eu não conseguir, neste caso, como paciente, se eu não conseguir provar que aquele dano, aquele acontecimento que foi o médico ou ocorreu ou tratou, ele devia ter previsto ou tratar, não o tratou como deveria ser, condignamente, eu tenho que demonstrar que foi só aquela atitude que causou aquele dano. E, portanto, essa prova cabe exatamente a quem põe a ação, na mais das vezes, porque noutras vezes o ônus está invertido, mas isso não vos vou agora fazer perder tempo, apenas vos estou a dar umas noções gerais e primárias para que, quando isso acontecer, isto tomara que isso não aconteça, se façam reunir toda a documentação necessária para se precaverem, no sentido de que depois não conseguem fazer a prova de que houve ali um erro médico e que realmente, infelizmente, algo correu mal, e só por causa do médico não ter previsto, o advogado não ter feito, é que ocorreu aquele dano e não devia ter ocorrido. E assim, a companhia de seguros e o nosso médico ou o nosso advogado deverá responder por isso.